Vamos dar início agora, gente, à nossa aula de trigonometria. Vamos falar das funções circulares. Mas para falar de função circular, vamos falar primeiramente do seno de um arco trigonométrico. Nós já vimos o estudo do arco trigonométrico e, no caso do seno, a gente vai determinar que seno de um arco trigonométrico é a ordenada da extremidade do arco, ok? Então, a gente vai agora trabalhar e visualizar essa representação no ciclo trigonométrico. Então temos aí o nosso eixo cartesiano e temos a nossa circunferência trigonométrica. Vamos determinar aí os eixos, os arcos dos eixos, o centro da circunferência e a origem do arco. E traçando o nosso arco, a gente vai determinar o arco AP de medida x. Então, no caso, a gente vai pegar e vai determinar a projeção desse ponto P para o eixo das ordenadas, determinando o ponto P1, e determinar a projeção para o eixo das abscissas, determinando o ponto P2, ok? Aí, geramos um triângulo retângulo OPP2. Vamos transladar esse triângulo para estudarmos o seno no triângulo retângulo. Então, colocamos os vértices e determinamos o seno do ângulo X. E como já vimos, o seno é o cateto oposto PP2 sobre a hipotenusa, que é 1. E qualquer valor dividido por 1 é 1, então o seno de x vai ser o segmento PP2. Então destacamos o segmento PP2, fazemos a translação para o segmento PP2 no ciclo trigonométrico e após fazer essa translação, a gente vai projetar esse segmento para o eixo das ordenadas. Então, no eixo das ordenadas é que nós vamos estar dizendo que é a representação do seno desse arco x. Ok? Então, sendo de x agora, a gente vai determinar que é a ordenada da extremidade desse arco trigonométrico AP. Tudo bem? Seno de x. Vamos ver agora a determinação do seno dos ângulos notáveis no ciclo trigonométrico. Então, temos aqui o nosso ciclo e vamos determinar o arco de medida x e o seno de x. O primeiro arco a ser trabalhado é o arco 0, e determinamos que o seno de 0, como eu vou pegar o arco 0 e projetar para o eixo y, então o seno de 0 é 0. Temos aí o seno de 30 graus, o arco de 30 graus. O seno de 30 graus a gente vai determinar que ele vale π sobre 6, e a sua projeção para o eixo das ordenadas nos determina a medida desse seno, que vale meio. Depois de 30 vem o seno de 45, que é o terceiro ângulo notável. Determinamos o arco de 45, π sobre 4, determinamos o seu seno. Então, o seno de 45, essa medida é correspondente à raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, determinamos o arco de 60, que é igual a π sobre 3, e projetamos a sua extremidade para o eixo das ordenadas, gerando o segmento que mede raiz de 3 sobre 2. Agora 90 graus, vamos determinar o arco de 90 graus, e o seno de 90 graus, como a sua extremidade está aqui no próprio eixo, então o seno de 90 vai medir 1, que é justamente o raio da circunferência trigonométrica. 120 graus, vamos projetar o arco de 120 graus, e a sua extremidade projetada para o eixo das ordenadas vai bater em cima do arco de 60 graus. Por isso, o seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60. O seno de 135 vai ser projetado o arco, e a sua extremidade, quando projetada para o eixo das ordenadas, bate em cima do seno de 45. Logo, os dois possuem o mesmo seno, raiz de 2 sobre 2. O arco de 150 graus, a sua projeção ao eixo das ordenadas vai bater em cima do seno de 30, por isso o seno de 150 é igual a meio. E o arco de 180 graus. Então, até aqui, a gente colocou de 0 até 180. E o seno de 180 vai dar 0, porque quando projeta para o eixo y, vai bater em cima do 0. Agora eu vou falar os arcos do terceiro quadrante que eu não coloquei na tabela. Então, o próximo arco é o arco de 210 graus. Esse arco de 210 graus, ele tem a medida em π radiano 7π sobre 6,
e gerando a sua extremidade lá, vai bater nesse pedaço. Então observe que essa medida azul, ela é oposta à medida vermelha. O que é que isso quer dizer? Que o seno de 210 é o oposto do seno de 30 graus. 225 graus, quando projetado, dá um valor equivalente, mas oposto ao seno de 45. Como o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 225 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. 60 graus vai ter como correspondente no terceiro quadrante o 240 graus, ou 4π sobre 3, cujo seno vai ser o oposto do seno de 60. Então, o seno de 240 graus é menos raiz de 3 sobre 2. E, por último, aqui o seno de 270 graus. O 270 graus, a sua extremidade está no eixo. E como está no eixo, essa medida é do tamanho do raio. Logo, ela é oposta do seno de 90, valendo menos 1. Tá bom? Aí você dá mais uma olhada. Se você quiser em casa, você pode verificar quem são os valores dos senos correspondentes aqui no quarto quadrante. Vamos falar agora da função seno. O cosseno do arco trigonométrico. Então, o cosseno é a abscissa da extremidade do arco. O que é a abscissa? A abscissa é todo ponto que é marcado no eixo X. Por isso o nome eixo das abscissas. Vamos representar no plano cartesiano. Temos aqui a nossa circunferência e os arcos. Então vamos lá determinar a origem e traçar o nosso arco de medida AP e ângulo X. Determinar o cosseno é projetar a princípio essa extremidade para o eixo dos senos, para o eixo Y, e agora vamos projetar para o eixo das abscissas. Então, projetando, nós vamos gerar o ponto P2, que é o que nos interessa. Por quê? Porque ao destacar esse triângulo através da translação, a gente vai trabalhar com a determinação do cosseno. Então, para determinar o cosseno, a gente vai determinar que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sendo o cateto adjacente OP2 e a hipotenusa 1, a gente tem que o cosseno de x é exatamente segmento OP2. Esse segmento OP2 ele vai ser destacado e transladado lá para o nosso ciclo. Então observa que nesse caso essa medida OP2 é o cosseno desse ângulo x, ou seja, o cosseno é a abscissa da extremidade do arco. Logo temos o cosseno de x. Beleza? Vamos ver agora a representação dos arcos notáveis. Nesse caso aqui nós vamos ter somente até 180 graus, tá bom? Então temos 0, o cosseno de 0. O cosseno de 0 é exatamente igual a 1, porque o segmento é a medida do raio. Gerando o arco de 30 graus, a gente vai determinar o cosseno. Projetando a extremidade do arco para o eixo das abscissas, a gente vai gerar um segmento cuja medida dele vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O próximo arco é 45 graus. O cosseno de 45, nós já sabemos que ele é igual ao seno de 45. Então, nesse caso, esse pedaço em verde, ele mede o cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. 60 graus. Esse arco de 60 graus, quando projetado, ele vai dividir o raio ao meio. Como o raio vale 1, então o cosseno de 60 é meio. 90 graus. Ao projetar o arco de 90 graus para o eixo das abscissas, vai bater em cima do zero. Por isso, cosseno de 90 é zero. E de 120, já no segundo quadrante, você vai observar que ao projetar o cosseno de 120, ele já determina a medida do lado oposto do eixo x. Então,
O valor do cosseno de 120 é o oposto da medida do cosseno de 60 graus. Logo, vale menos meio. 135 graus. O 135 graus, ele quando projetado, ele vai ter uma medida oposta ao cosseno de 45. Então, nós temos que o cosseno de 135 graus é menos raiz de 2 sobre 2. 150 graus. Vamos determinar o arco de 150 graus, projetando para o eixo dos cossenos. Então, nós temos que essa medida ela é oposta ao cosseno de 30. Logo, é menos raiz de 3 sobre 2. E, por último, o ângulo de 180 graus. Quando projetado o arco de 180 graus para o eixo das abscissas, ele já bate aqui com a medida menos 1, ok? Depois você volta ao vídeo, dá uma olhada com mais detalhe, né? Tira o meu áudio para você poder verificar sozinho com sua própria voz, tá bom? Vamos em frente. Vamos falar da função seno. Vamos falar da função circular, agora que falamos da função circular. Então, a função seno é toda a função f de RR, onde o primeiro R é o domínio e o segundo R é o contradomínio. Ela é definida por f de x igual a seno de x. O gráfico da função seno. Na figura, o segmento OY1, que mede o seno de x, é a projeção da extremidade do arco AP sobre o eixo OY. No eixo cartesiano, o gráfico se repete no intervalo de 2π. Então, aqui nesse caso, no ciclo, eu tenho 2π, e quando for trabalhar com o eixo cartesiano, ele também vai se repetir a cada 2π. O intervalo que a gente chama para esses 2π, para esse arco da função seno, é a senoide. Então, vamos aqui determinar o nosso eixo cartesiano. Vamos fazer a correspondência do valor máximo, do valor mínimo e onde o gráfico vai se anular, onde a função vai se anular. Ok? Então, temos lá o máximo mais 1, o mínimo menos 1, e aqui a projeção do nosso domínio x' com a sua imagem y'. Vamos pegar agora o primeiro arco notável, que é o zero. Nós já sabemos que o seno de zero ele vai ser zero. Se o seno de zero é zero, então vai ficar marcado na origem do eixo cartesiano. Para π sobre 2, nós temos que o seno de π sobre 2 é 1. Para π, 1. Para π é 0, logo vai ser marcado no eixo x. Para 3π sobre 2 é menos 1, logo vai ser marcado com a sua respectiva imagem, menos 1. E para 2π é 0. Então, fechando aí, nós temos um intervalo de 2π e a nossa senoide traçada. Ok? Vamos em frente. Vamos falar agora de algumas propriedades da função seno. Essas propriedades elas são super importantes para que a gente possa entender melhor a função seno. Então, dentre as propriedades, vem primeiro o domínio da função. Ok? Então, o domínio da função ele vai ser aqueles valores que a gente obtém para x do eixo do domínio, que corresponde a todos os valores reais do ciclo trigonométrico, ou do eixo x. Então, plotando esses valores, vamos representar o nosso gráfico, a nossa senoide. Ok? Então, uma observação importante. Essa parte positiva do eixo cartesiano vai representar para nós o sentido positivo do ciclo, que é o sentido anti-horário. Já o lado negativo do eixo cartesiano vai representar para nós o sentido horário no ciclo trigonométrico. Imagem da função. A imagem da função ela vai variar de menos 1 até 1. Ok? Então, nós temos aqui a nossa imagem, sempre nesse intervalo. A função ela é periódica, se repete a cada 2π, mas todo valor que a gente tem na extensão do domínio vai ter no máximo 1 como imagem e no mínimo menos 1. Periodicidade. Como já foi falado antes, a função é periódica, então ela se repete de 2 em 2π.
ok? O período dela é 2π. Então temos aqui a nossa função seno com seu respectivo período. O sinal da função. A função ela vai apresentar o sinal positivo no primeiro quadrante, positivo no segundo quadrante, ela vai ser negativa no terceiro e no quarto quadrante. Observamos melhor aqui. Então, nesse primeiro momento, eu tenho que a função, o valor do domínio aumenta e a função aumenta até π sobre 2. A partir de π sobre 2, você percebe que ela vai estar para o lado positivo também, né? Então, eu tenho de π sobre 2 até π, a imagem positiva. Já quando chega de π até 3π sobre 2, já a imagem negativa. E quando vai de 3π sobre 2 a 2π, também imagem negativa. Então, repetindo, positiva no primeiro e segundo quadrante e negativa no terceiro e quarto quadrante. É só você fazer a associação da projeção do arco para o eixo Y. No primeiro e segundo quadrante, projeta sempre para o lado positivo, terceiro e quarto projeta sempre para o lado negativo. A simetria da função, a monotonicidade. O que é a monotonicidade? É determinar para que intervalo real do domínio a função cresce e decresce. Ok? Então vamos observar aqui o intervalo. No primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, nós temos de 0 a π sobre 2, a função ela vai crescer. Logo, ela é crescente. Já no segundo quadrante, ela vai estar diminuindo, vai estar decrescendo. Ela continua crescendo no intervalo de π até 3π sobre 2, logo ela vai ser decrescente. E quando chega de 3π sobre 2 a 2π, ela vai aumentar, logo ela será crescente. Essa é a monotonicidade. A simetria. Simetria é determinar que a função seno ela é ímpar. Quando é que uma função é ímpar? Nesse caso, a gente vai observar o seguinte. Nós dizemos que uma função é ímpar quando o arco está no sentido negativo, o arco de medida menos x. Detalhe, não existe arco menos. Existe a simbologia para esse menos que representa sentido oposto. Então, um arco traçado no sentido positivo, no caso o arco alfa, ele tem esta medida do seno de alfa, que é positiva. Já traçando o arco no sentido horário, a medida será menos alfa. O menos está dizendo que é sentido negativo. E quando projetamos a imagem desse arco negativo, a gente vai observar que vai bater no lado negativo do eixo Y. Então, o seno de um arco no sentido horário é o oposto do sentido do arco no sentido anti-horário, ok? Então, sempre que eu tiver um arco negativo, o seu seno vai ser o oposto do seno do arco positivo. Então, por enquanto, para aqui a função seno, vamos falar da função cosseno, ok? A função cosseno é toda função de domínio real contra domínio real, que quando for representada no gráfico, a gente vai observar o seguinte. Na figura, o segmento OX' representa o cosseno do arco AP, certo? Essa função, na realidade, ela é periódica e tem período 2π. E para construir o gráfico, a gente vai destacar somente os pontos, onde a função é nula, onde tem máximo e tem mínimo. Estou observando o eixo cartesiano, vamos representar aqui o máximo e mínimo, vamos projetar para cá o nosso arco x' com sua imagem y'. Agora vamos colocar a nossa tabela de valores notáveis e vamos começar com 0 graus. Então, desculpa, aqui é cosseno, viu, gente? O cosseno de 0 vai dar 1. Então, marca no eixo Y. O domínio é 0, mas a imagem é 1. Quando o domínio for π sobre 2, a gente vai verificar que a imagem é 0. Se a imagem é 0, vai ficar marcado no eixo X. Vamos determinar agora o domínio. 3π é π. Π, a imagem de π é menos 1. Então, plotando, nós temos aqui o nosso ponto no plano cartesiano.
A imagem de 3π sobre 2 vai ser 0 também, logo o ponto fica marcado no eixo x, e o arco de 2π tem medida de cosseno igual a 1. Tá bom? Então, essa é a nossa cossenoide. Observa que a nossa senoide, ela representou tipo um S deitado, né? Já a cossenoide, ela tem um formato tipo de uma concha. Tá bom? Bem, a função cosseno também possui as suas propriedades. E dentre as suas propriedades, o domínio da função. O domínio da função a gente vai determinar no eixo das abscissas e vamos plotar aqui esses arcos todos, ok? E traçar a nossa cossenoide. Essa cossenoide, para o lado positivo, também representa o sentido anti-horário e para o lado negativo representa o sentido horário. Já a imagem da função, ela não vai ser diferente da imagem da função seno. Então ela vai variar também de -1 até 1. Essa representação aqui a gente vai dar uma estudada depois, porque ela vai gerar resolução para alguns tipos de exercícios. Então está aí o nosso conjunto imagem, tá? Vamos falar agora da periodicidade. Também a função cosseno, ela é periódica e seu período, a senoide, a cossenoide, ela vai ser cossenoide aqui, viu, gente? Cossenoide. A cossenoide, ela vai se repetir a cada intervalo de 2π, tá certo? Então está aqui a nossa função cosseno, a nossa cossenoide no intervalo de 0 até 2π. O sinal da função cosseno, no primeiro quadrante, a função é positiva, porque projeta para o lado positivo do eixo x. No segundo quadrante é negativa, porque projeta para o lado negativo do eixo x. No terceiro quadrante continua projetando para o lado negativo e já no quarto quadrante projeta para o lado positivo. Então nós temos que ela é mais positiva no primeiro, negativa no segundo e no terceiro e positiva no quarto quadrante. É claro que vão te ensinar alguns macetes para você decorar, só que aqui é para você aprender quando é que ela é positiva e quando ela é negativa. Monotonicidade, vamos verificar o intervalo que ela cresce e decresce. No primeiro quadrante você observa que ela está diminuindo, está decrescendo. Logo é decrescente, ela continua decrescente no segundo quadrante e a partir do terceiro quadrante ela começa a crescer e vai até o quarto. E isso vai se repetindo depois. Decresce, decresce, cresce, cresce. Tá bom? Simetria. A simetria, a função cosseno, ela vai ser par. O que é que isso quer dizer? Que ao traçarmos um arco positivo de medida alfa e determinarmos o seu cosseno de alfa, vamos gerar agora um arco no sentido negativo, ok? Então o arco menos alfa, quando projetado o seu cosseno, observa que ele é exatamente do mesmo tamanho que o arco do primeiro quadrante. Então, nesse caso, nós dizemos que valores opostos do domínio possuem imagens iguais. Certo? Tudo bem até aí? Por quê? É imagem porque, no caso, a função ela é f de x ou y igual a cosseno. Os valores dos arcos são o domínio e as funções são as imagens. Beleza? Então, gente, é o seguinte, eu vou estar mandando para vocês esse material e vou preparar um outro vídeo com a parte referente aos coeficientes da função genérica seno e cosseno. Tá bom? Até mais. Um abraço.